Olá, irmão querido, querida, sejam bem-vindos a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E eu quero refletir com vocês hoje sobre o tema levita. Será que existe mesmo levita nos dias de hoje? Eu quero dedicar esta palavra aos irmãos e irmãs que servem na igreja, que usam a sua habilidade, o seu talento de tocar, seja teclado, seja bateria, seja um instrumento de sopro, a flauta, o sax. Você que tem utilizado este seu talento, essa sua habilidade para dedicar na igreja, servindo ao Senhor ali, conduzindo o povo de Deus aos cânticos espirituais, ao louvor com a comunidade, ao louvor naqueles momentos de cânticos espirituais, porque desde já eu quero dizer que louvor não se restringe àquele momento de culto em comunidade. Eu quero dedicar esta palavra a você. Eu quero que você agora preste bem atenção, porque a minha argumentação, a minha proposta, querido, você vai assustar, é que não existe hoje levita da maneira como nós temos ouvido alguns que têm declarado. O que você faz na sua comunidade lá? Eu sou levita. E já tem ouvido histórias de falsas profecias, dessas profetas que tem por aí, desses profetas que tem por aí, que não passam de falsos profetas, que dizem ao menino: olha, Deus me diz que você será um levita na casa dele. Deus me diz que você será uma levita na casa dela. Então, qual é a proposta minha aqui? Existe mesmo levita hoje? E a minha argumentação, não. Não existe levita. Da maneira como tem colocado alguns aí, não. Da maneira como o levita era no passado, não. Esta é a minha argumentação. Eu quero dedicar a você que toca, você que canta, você que dedica ali na igreja, para conduzir a igreja com os cânticos, seja de adoração, cânticos espirituais, cânticos de exortação, cânticos para animar a igreja, cânticos até para poder, na verdade, doutrinar a igreja, porque a música tem esse propósito também, de entregar uma mensagem, seja doutrinária, entregar uma mensagem de um aviso e assim por diante. Então perguntaram uma vez numa reunião o que é levita, e alguém respondeu: não seria aquele que levita, que começa a subir e ficar sobre a terra? E na verdade, tem muita gente levitando hoje em alguns palcos evangélicos, não é verdade? Tem muita gente levitando hoje nos altares de algumas igrejas. Em nome deste levitismo, temos visto tanta pataquada, que misericórdia, gente, tanta mentira, tanta coisa sendo ensinada dentro das nossas igrejas. E eu quero colocar aqui um levita bíblico. Era um indivíduo que era da tribo de Levi, era uma tribo separada para cuidar do ofício do culto. Então, quando Moisés desceu do monte e viu o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou um posicionamento dos israelitas, e os da tribo de Levi foram aqueles únicos que não se contaminaram e resolveram honrar o Senhor. E naquele momento os descendentes de Levi se manifestaram para servirem o Senhor, se manifestaram para servir somente ao Senhor. Os levitas foram escolhidos por Deus para servi-lo no tabernáculo e depois no templo. Essa era uma tribo dedicada à liturgia, ao culto. Eles ficavam exclusivamente para oferecer os sacrifícios. E era exatamente desta tribo que apareciam os sacerdotes e as lideranças de culto ritual e práticas de adoração que eram feitas tanto no templo móvel, que era o tabernáculo, e mais tarde no templo fixo de Salomão. Agora preste atenção. Isso era no passado. Precisamos de prestar atenção, porque a gente pega algo da Bíblia e não presta atenção e acaba enchendo a igreja de conceitos que já passou. Ou pelo menos, se a gente quer pegar a ideia para dentro de um contexto da graça, para utilizá-lo, que tomemos o termo no seu todo e sigamos as diretrizes que ele representava.
Como assim, pastor Eugênio? Se você quiser usar hoje a palavra levita, que era algo que já caducou, que já ficou na antiga lei, e se você quiser usar apenas a palavra, então, seja sincero, querido. Seja sincero de usá-la, não apenas para a vaidade pessoal. Use o conceito como um todo. Porque nós vamos ver que o levita antigamente, ele trabalhava, era um trabalho árduo no templo. Ele ficava responsável com a arrumação e toda a preparação, antes de tudo, para que acontecesse os sacrifícios. O problema de hoje é que os que são intitulados levitas, no qual não existe levita hoje, igual alguns querem, esses de hoje acabam de fazer os seus shows na igreja, não é assim? E sai e fica lá fora. Eu fui pregar numa igreja, gente. Cheguei lá, a banda, o pessoal ali chamados levitas, deram aquele show, ficaram lá naquelas danças. Não sou contra isso. A questão das manifestações até corporais. Mas o que eu fiquei vendo, eu fui pregar. Quando eu comecei a pregar e ficar lá fora, e fiquei sabendo depois com alguém que foi comigo, que eles ficaram lá brincando, conversando e não prestaram atenção na palavra. Que levita coisa nenhuma, cara. Que levita coisa nenhuma. Outra coisa, eles tocam lá, não guardam os instrumentos, não preocupam em fazer a zeladoria do templo da igreja, porque antigamente era assim. Então, se você quer dizer que você é levita hoje, então seja levita em toda a complexidade da palavra, em toda a sua amplitude. É preciso preocupar então em limpar, em ornamentar o altar, onde vai acontecer aqueles momentos de louvor com cânticos, porque é bom lembrar que louvor não é somente aquele momento de cantos na igreja, de adoração na igreja. O crente regenerado, o louvor é constante. Outra coisa eu quero sempre lembrar, nós nunca começamos culto, o culto é, a não ser que você chegue na frente da igreja e diga, olha, vamos começar agora os momentos de culto como comunidade, porque o culto, ele é o tempo todo. Lembra da mulher lá, samaritana? Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus, o apóstolo Paulo fala. E lá na mulher samaritana, o que aconteceu? Quando ela perguntou a Jesus, onde é o lugar que eu devo adorar a Deus? E Jesus diz, mulher, é chegada a hora e já chegou, onde os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? É com sinceridade. E só pode adorar aqueles que tiveram os corações quebrantados. Então, ser levita ali na frente da igreja, isso, meus irmãos, é um erro que alguns têm cometido. Então você que está me assistindo, me ouvindo, e você diz que você é levita, você não é levita. Porque minha proposta hoje, nessa reflexão aqui, nesta aula do seminário Creia Também Pensar, é mostrar para você que todos os crentes que foram comprados pelo sangue de Jesus são levitas. É o que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos os levitas, os sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos os sacerdotes hoje que vivemos debaixo da graça de Deus. Isso que eu quero mostrar para vocês, gente. A gente pergunta ao irmão, o que você faz na igreja? Eu sou um levita. Mas ele ou ela só chega na igreja para cantar na frente e no máximo, vai de vez em quando ensaiar. Então, se você quer ser um levita conforme a Bíblia diz, então proceda conforme revela o verdadeiro sentido da palavra. Entendeu? O que você faz na igreja? Não, na igreja lá eu me dedico, eu fico ali, eu coloco à disposição o meu talento de cantar, de tocar, e eu sou, juntamente com a comunidade, nós somos levitas. Então não existe uma classe especial de levitas na igreja, não. Ô pastor Eugênio, na sua igreja tem levitas? Tem não. Igual alguns estão falando, não. Todos nós somos levitas. Desde a criancinha até o maior, desde o desafinado até o afinado. Desde aquele que não sabe tocar até o que sabe tocar. Porque levita, na concepção hoje da graça, não é mais aquele. Levita é aquele povo que foi comprado pelo sangue de Jesus para poder oferecerem sacrifícios a Deus, para poder ofertarem a Deus, para poder servirem a Deus. O que eu quero argumentar aqui, gente, é que não existe mais levita.
O que, pastor? Não existe mais levita então não? Não. Volto a dizer. O levita era aquela pessoa que foi escolhida por Deus para servi-lo no templo. E os levitas não tinham direito da herança da terra que foi herdada pelo povo de Deus. E o que dizer hoje dos que dizem serem levitas? Que têm as suas glórias pessoais. E o que dizer dos cantores gospel? Que se dizem levitas, que cobram um preço exorbitante para as suas levitagens, para cantarem. É ou não é? Mas eles não são levitas. Se querem ser levitas, então não têm direito de receber, não têm direito de fazerem o que fazem. Escute aqui, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. É errado um cantor, então, gospel, um cantor. Então sai fora negócio levita. Um cantor cobrar para ir numa cidade, ganhar o que ganha. Tem alguns que têm exagerado, não é verdade? É claro. Não vamos entrar aqui nesse mérito, não. Se a igreja tem condições de pagar, se tem aí uma instituição que trabalha nessa área aqui em Montes Claros, na sua cidade aí, tudo bem. Então convida, pede os crentes para cada um dar 10, 15, 20, sei lá quanto que é. Ele é um cantor igual os outros, só que ele canta para Jesus, ele louva ao Senhor e ele usa a sua voz, a sua inteligência para poder escrever, para poder fazer as poesias, para colocar e cantar. Ele usa para a glória de Deus, mas é um meio de ganhar vida. Não estou dizendo que é errado ele cobrar. Alguns têm caído no exagero terrível. Vamos convidar alguém para pregar, para vir cantar na nossa igreja aqui, cobrou um preço tão grande com essa misericórdia. Agora veja bem, eles são como os outros cantores populares, gente, que tem o seu talento e tem usado a sua voz, a sua habilidade para ser um meio de vida, sim. É a maneira dele de trazer o pão para casa, levar o pão para casa com o suor do seu rosto, com a habilidade que Deus lhe deu. Agora, o que eu estou tratando aqui, o que eu sou contra, é usar o termo levita, dizendo que é levita de Deus, porque escute, o levita era aquele que prestava serviço sagrado a Deus, e o seu serviço não era só cantar, adorar com melodias, e sim adorar a Deus limpando o templo, apresentando, ajudando os sacerdotes, matando os animais. E eles não tinham herança. Inclusive, se você depois ver minha mensagem sobre o tema Caleb, o gigante da longevidade, eu trato, porque Caleb conquistou Hebron e depois deu para os levitas. É uma questão interessante. O que eu quero dizer para você, escute, meu irmão, ei, bênção, você é inteligente, cara. Crer é também pensar, esse é o nosso lema. Nessa cidade aqui, tem 17 anos que eu prego este lema que nem é meu, essa ideia de John Stott. Crer é também pensar, o crente tem que pensar. Você não pode ir pegando os textos da Bíblia e ficar aí declarando sem entender o que significa, estudar no grego aquela palavra, no hebraico aquela palavra, o contexto, o que era isso. Entendeu? Então não use o termo levita, porque se você usar, tem de ser fiel ao seu verdadeiro significado. Então escute, meu irmão, você tem de pensar. Você canta na igreja lá e tem alguns que são vaidosos, orgulhosos. Entendeu? O que você é na igreja? Eu sou levita. Todo mundo é levita. Todo mundo é levita. Gente, essa é a verdade. Agora o problema é que eu posso fazer? Você não lê a Bíblia. Você é líder e não lê a Bíblia. A Bíblia diz aqui em Oséias, o meu povo erra. Porque falta o quê? O conhecimento. Eu estou mostrando aqui biblicamente, eu estou mostrando aqui na palavra de Deus, para que você entenda que levita somos todos nós. Então é bom lembrar o seguinte, o levita prestava um serviço cansativo, tinha o privilégio de graduar ao sacerdócio e ser representante do povo perante Deus, sim. Agora, gente, não era misericórdia, não era fácil o que eles faziam. Na verdade, o serviço do levita era um peso. Por isso eu quero falar com você, rapaz, você moça, senhora, que trabalha no coral lá, que canta na sua igreja lá, que toca lá, toca o piano, toca o teclado, o reco, sei lá o que você toca, pandeiro, aquele bumba lá, sei lá, o que você toca. Depois, quando terminar os momentos de cânticos lá, deixe de ser orgulhoso, fica esperando o diácono guardar os instrumentos, fica esperando a diaconisa guardar os instrumentos, fica esperando o zelador guardar os instrumentos. Se tu és levita, então guarda seu instrumento, guarda o instrumento da igreja, guarda os cabos, zela pelos instrumentos da igreja. Vocês já viram, gente, que relaxo é hoje? Eles deixam tudo lá.
muitas vezes o som ligado, fica esperando o rapaz que é voluntário, o levita, porque é levita. Já que eu estou dizendo aqui todos são levitas, aquele irmãozinho que fica no som, levita. Na nossa igreja tem lá o irmão Eduardo, tem lá o nosso irmão Romils, Fernando, são levitas, tal como eu sou levita também. Tal como a zeladora da nossa igreja que é crente é levita. Tal como aquela irmã que trabalha com as crianças são levitas. Tal como as criancinhas que até são desafinadas são levitas. Então escute, no Novo Testamento todos nós somos levitas. Isso mesmo, temos de acabar com esta ideia de uma classinha especial da igreja, que são estes que se acham os melhores. De uma vaidade terrível, não é verdade? Uma vez, há muito tempo atrás, na nossa igreja, sabe o que eu fiz? Apelei, sabe o que eu fiz? Coloquei um playback e eu cantava com a igreja. Eu pegava uma música normal, o CD normal, e colocava lá. Muitas vezes, esses que vão na frente, eles querem dar um show. E fica sabendo, meu irmão, que sustenta a igreja não é essa levitagem. O que sustenta a igreja é a palavra. É a palavra. Há lugar para os músicos? Há lugar. Nossa igreja, nós temos uma irmã formada em música pela Unimontes, a irmã Luciana, formada. Ela é levita? Não. Ela é formada, ela é musicista e ela é levita, sim, com toda a comunidade. A igreja remunera um valor para ela administrar esses momentos, essa parte litúrgica. Você está entendendo? Essa parte litúrgica. Então temos de acabar com essa classezinha que existe. Eu sou levita, você não é. E fica essa vaidade. Então o que você faz na sua igreja lá? Sou levita. Como sou levita? Todos nós somos levitas debaixo da graça. Está me ouvindo aí, irmão? Você concorda? Concorda? Não? Então por que você não concorda? Me mostra na Bíblia onde fala que você tem que ser levita, que você é um levita. Você está usando o seu talento, a sua habilidade de cantar, de tocar. Mas você é levita tal como quem não toca, quem não canta, quem não tem voz, quem é desafinado, desafinada. Esta é a verdade. Temos de acabar com isso, gente. Crer é também pensar. Eu volto a dizer... Sabe o que acontece no meio evangélico? As pessoas, por falta de instrução, vão inventando as coisas no culto, sem saber o que estão fazendo. É ou não é, gente? Ah, você vai pensar, irmão. Você vai pensar. Crer é também pensar. E o que está acontecendo também hoje? O judaísmo entrando dentro da igreja hoje, é ou não é? Estão enchendo as igrejas que se dizem evangélicas. As comunidades estão cheias, entendeu? De rituais do judaísmo. Os líderes hoje estão enchendo as igrejas de rituais do judaísmo que não tem nenhum sentido, que não somem nada, não acrescentem nada, senão um ritual supersticioso. Você já foi? Vou parar por aqui, né? Você já viu algumas igrejas aí que enchem com bandeira de Israel, chofar, aquelas danças lá dos judeus, os jargões usados? Gente, e o que dizer da febre de alguns de quererem ir em Israel? E o que dizer de pastores que trazem mirra de Israel, óleo de Israel, água do Jordão? E o que dizer de outros que levam a água para consagrar lá no túmulo vazio de Cristo, levam no mundo da transfiguração, para depois distribuir como amuleto de sorte? Então, gente, eu não sei se você está aguentando mais, mas eu não aguento mais tanta superstição dentro de algumas comunidades que se dizem evangélicas. Mas sabe o que acontece para alguns líderes? Sabe o que acontece? É que Cristo não basta. Cristo não tem bastado para alguns. Eles precisam de inventar um bocado de superstições. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o povo gosta. É isso mesmo, o povo gosta dessas coisas. Então escute, crente, escute. Você que é nascido de novo. Quem é nascido de novo vai pesquisar e vai concordar comigo. Escute. Todos nós que já nascemos em Cristo somos levitas. E isto aqui está na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Somos grupos de sacerdotes que fomos escolhidos pelo Senhor. Então todos nós que estamos em Cristo oferecemos a Deus sacrifícios de louvor.
Porque Jesus, escute, Jesus, que não era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá, ofereceu sacrifício definitivo, não como membro da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, a quem não era permitido oficializar no templo. Oficiar no templo. Mas aqui a Bíblia diz que era segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem de Melquisedeque foi criada antes mesmo de existir tribo de Judá, tribo de Levi ou qualquer coisa. E a Bíblia diz, nos ensina que quando Abraão foi entregar o dízimo, ele foi fazê-lo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E Davi fala no Salmo, ele dizia que o Messias seria sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem levítica, mas sobre a ordem de Melquisedeque, sobre a qual estava Abraão e todos antes de existir o tabernáculo, a tribo de Levi, e sequer sacerdotes ou levitas. Gente, a gente tem de ler a Bíblia e entender esta ideia de tipo e antítipo. Este é o problema, que a gente não estuda sobre os tipos, os antítipos, as figuras de linguagens da Bíblia, e acaba fazendo essa pataquada toda que está aí. Você já foi em algumas igrejas? Gente, mas que, meu Deus, aquela bandeirada, e aquela bandeira de Davi, e aquelas danças, e aquelas roupas, meu Jesus, meu Deus. Esses dias um pastor me perguntou, diz ele que é meu amigo, veio de fora aí, e perguntando se eu não queria ir para Israel conhecer os lugares onde Jesus passou, que estava preparando uma caravana. E eu falei com ele: irmão, eu não tenho vontade nenhuma, eu tenho vontade de ir lá ver, eu gosto muito de filme, em Hollywood, ver como é que faz as gravações. Ele escandalizou comigo, quer dizer que o senhor não quer ir lá onde Jesus andou? Eu falei assim: não, querido, aquilo acabou já, irmão, aquilo lá acabou. Deus não, aqueles judeus, se tu te convertesse, não corre para o inferno. Ah, mas Deus tem uma aliança com Israel. Que aliança com Israel? Coisa nenhuma, rapaz. Deus tem aliança com aqueles que creem nele. Deus tem aliança com aqueles que ele chamou, que ele elegeu. O restante é invenção, é criar coisa na cabeça. Então vocês estão vendo que as pessoas querem viver de passado, gente. Você entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Ah, você entendeu. Você vai parar agora de ficar falando que você é levita na igreja. Você está levitando de que jeito, irmão? Todos nós somos levitas, povo de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Na verdade, somos um reino de sacerdotes. Olha aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora, esse reinado sobre a terra aqui tem que ter cuidado, né? Porque aqui agora deu heresia, já tem hoje na igreja pastor que virou rei. Não, a antiga começou com apóstolo, né? Depois começou com patriarca, agora patriarca e agora rei. E vai chegar um dia, você presta atenção no que eu vou dizer. Vai chegar um dia, você vai falar assim, bem que aquele pastor baixinho, olha, há muito tempo atrás falou. Vai chegar dia que vai ter Deus dentro da igreja. O que você é? Eu sou Deus fulano e tal. Então o sacerdote do Velho Testamento era o único permitido por Deus para entrar no santuário e conversar com Deus, orando em favor do povo ou sacrificando para que sejam encobertos os pecados deles. E ali os levitas ajudavam os sacerdotes. E na verdade o levita que veio da tribo de Levi, aqueles que não tinham direito à herança e que foram escolhidos por Deus, eles graduavam ao sacerdócio. Então no Novo Testamento todos os crentes foram feitos sacerdotes. Então temos livre acesso ao trono da graça para pedirmos perdão de nossos pecados e orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz que todos nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Entendeu? Quero passar para a segunda parte dessa reflexão. Hoje em dia,
Não há somente legalismo, mas existe também um espírito de judaísmo. Eu volto a repetir. Eu quero repetir isso aqui, gente, para você colocar na tua cabeça. Temos de pregar sobre isso. As igrejas estão aí com bandeiras de Israel. Esse culto voltado para Israel. Voltado com olha, da Israel voltado com a chave escatológica de maior importância quanto a definir o tempo da vinda de Jesus. Daí esses pastores com chofar e esses pastores querendo dar um de rabinos. Daí a fogueira santa de Israel, daí a bandeira de Israel, água do Jordão. Olha, gente, trazem a água do Jordão, aí eles fluidificam a água com as águas das companhias de abastecimento, não é verdade? E aí eles dizem que a água está homeopatizada com a água do Jordão, e isso opera milagres. E daí também vemos nesse barulho todo, nessa superstição toda, a ressurreição dos levitas dentro da igreja. Gente, de vez em quando você vai em algumas igrejas aí que não passa de um ritual igual a gente vê aqui em Colossenses, igual antigamente. Eles estão fazendo aquilo que a cruz já liquidou, meu Deus do céu. Eles querem voltar o que já acabou. O problema, eu volto a dizer, é que hoje parece que para alguns pastores, bispos, apóstolos, patriarcas, e agora rei, e daqui a um dia Deus, a cruz de Cristo não basta. Jesus Cristo não basta. E outra coisa é o seguinte, é que não existe, gente, povo de Deus, não existe mais templo. De vez em quando eu acho bonitinho a criancinha na frente da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso era um texto do Velho Testamento para mostrar aquele templo que já era também uma amostra futura do que Deus queria para a sua igreja, que já caducou, que já acabou. Onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? Rua Natal 91, Rua Porto Alegre 842. Qual é o endereço seu aí, irmão? Está entendendo, você que me ouve aí? Você vai parar de falar que você é levita. Não fala isso perto de mim não, que eu te pego só de novo. Entendeu? Eu volto a dizer aqui que muitos líderes, eles não colocaram em prática o que aprenderam no seminário. Eles não colocaram em prática o que aprenderam, se é que fizeram o seminário. Entendeu? Eles não aprenderam, porque talvez, não sei por que não aprenderam. No seminário não te ensinou não, pastor? Líder. O seminário não ensinou para você que existem as linguagens figuradas. Não ensinou que o Velho Testamento era um reflexo do que viria. Que existe o tipo, antítipo. O livro de Hebreus é muito claro quando nos ensina que tudo isso era um sombra das coisas que viriam e já veio. Mas eu quero sempre dizer que a maioria das pessoas que estão dentro de nossas comunidades não estão lendo a Bíblia. E para muitos Jesus Cristo não basta. E estão fazendo iguais os crentes da Galácia. Paulo havia lhes advertido porque eles estavam voltando aos rudimentos da lei. Paulo chegou ao ponto e falou assim, olha, tem alguns ensinando algumas coisas dentro da igreja aí, olha, dentro da comunidade, ó Gálatas. Olha, ainda que chegue alguém anunciando além do que está posto, seja anátema. Eu creio que a gente tem que dizer para algum pastor, para algum apóstolo, para algum bispo, para algum missionário, para algum líder, tu és um maldito, porque vocês estão ensinando errado para a gente. Pastor Eugênio, mas ai daquele que levantar contra o ungido do Senhor. Ai, meu pai amado, não aguento mais não, gente. Essa ideia de ungido não, viu? Mas deixa pra lá, eu já preguei já 2 vezes sobre ungido, né? Entendeu? Estamos tratando aqui, você que chegou aí agora aí, irmão, você que está chegando agora, ligou seu carro agora, estamos falando o seguinte sobre levita. Existe levita hoje? É certo dizer que aquele grupo de louvor da igreja é o ministério dos levitas? É errado. Porque levitas são todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E acabou, gente, acabou. O problema é que muitos não querem voltar para a Bíblia. Paulo advertiu os crentes dos Gálatas aqui, ó. Se vier alguém ensinando
aquilo que além do que está posto, seja o quê? Amaldiçoado, anátema. E também aconteceu aqui. Você precisa de ler Gálatas e ler Colossenses, que vem falando essa ideia. Aconteceu aqui com os crentes de Colossos. Os colossenses estavam voltando às práticas, os rudimentos da lei. E Paulo advertiu aqui, olha, advertiu, chegando ao ponto de de eles fazerem pretextando como anjos. E eles ficavam com as luas novas, eles não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. E Paulo falou assim, gente, para com isso. Isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Escute, ovelhas do pastor. Escute, ovelhas do pastor, não pastor Eugênio, Joaquim, não pastor do apóstolo tal, do missionário tal, do bispo tal. Escutem aqui, ovelhas do pastor, bispo das nossas almas, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe mais levita como antigamente. Todos nós somos levitas de Deus. E isso porque também não existe templo. Antigamente existia o tabernáculo e o templo. Hoje eu e você somos os tabernáculos vivos de Deus. Somos casa, morada de Deus. Aqui diz a Bíblia em 1 Coríntios 6,19: e não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nós somos os tabernáculos ambulantes de Deus. Nós somos os templos vivos de Deus. Deus habita em mim e você. Na verdade, gente, nós estamos querendo fazer um novo templo agora. Eu falei, vamos evitar de fazer um templo suntuoso, fazer algo prático, que a gente pode depois brincar de peteca lá dentro, brincar de bola, que as crianças possam brincar depois de terminar o culto. Que é isso, pastor? O templo é a casa de Deus. Que templo, seu Zebédio? Que templo? Qual o templo? O templo é você, cara. Ah, pastor Eugênio, mas a Bíblia diz aqui, olha, para a gente ficar em silêncio, para ouvir a voz de Deus no templo. Pastor Eugênio, quando foi feito o templo, não podia ter barulho. Já viu essa ideia? Sai dessa lama, jacaré. Sai fora. Sai de dentro dessa cisterna aí, sapão. Que é isso, cara? Tem de abrir a mente, crer, também pensar. Você já viu? O Senhor está no seu santo templo. Esses são mais os tradicionais que falam isso, né? Ê, colega tradicional, hein, amigo? Que é isso? Por isso a igreja não cresce aí, né? Essa comunidade não cresce. O Senhor está... Eu vou falar uma voz bem legal aqui, igual esse pessoal que prega na rádio faz, né? Na televisão. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele todo o povo. Meu Deus, isso é do passado, bênção. Templo hoje sou eu e você. A sua casa é tabernáculo de Deus. Por isso, gente, que a gente vê tanta superstição. Olha aí, o templo que o Bispo Macedo construiu. E tem gente que vai lá para ver, né? Tá lá, irmão. Tá lá. Oh, Jesus amado. Oh, Deus. Nós somos levitas e sacerdotes. Antigamente os levitas e sacerdotes ofereciam a Deus sacrifício. Nós hoje oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus através da nossa vida, do nosso corpo. Por isso que eu gosto aqui, olha, Romanos 12, 1 e 2. Quando diz, rogo-vos, irmãos, pelas ternas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, o quê? Santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Escuta aqui, ó, dá para pregar uma hora aqui, ó. Santo, vivo, santo e agradável. Por que vivo? Porque os judeus antigamente ofereciam sacrifício de animais mortos. Hoje, nós oferecemos sacrifício não de animal. Jesus já ofereceu por nós e nós oferecemos agora não sangue. Não sangue, mas é o que? Pessoas vivas, transformadas, vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, santo. Vivo, santo, separado. Antigamente separava o animal. Hoje, só é levita aquele que já foi separado pelo Senhor. Você já foi separado ou separada? Ô pastor, mas eu não fico na frente da igreja, eu não canto na frente da igreja, não estou falando isso não. Você foi separado como levita sacerdote.
vivo, santo e que mais agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Aí um extremismo aqui agora. Alguns líderes falam assim, gente, não pode bater palma, não pode vocês manifestar as suas emoções, porque o culto a Deus é racional. Eu não aguento esse pessoal que fez seminário, gente. Seminário é até conceituado. Estou falando com você, eu não te devo nada, bênção. E olha, eu a semana toda lendo e estudando para aprender mais, para passar para vocês. Quando falo culto racional, a gente tem que ter cuidado para não ter duas coisas, os extremos. É polarização dos extremos. Primeiro, o emocionalismo da igreja. Tudo é emocionalismo. Um dia eu estava pregando numa comunidade, e aí uma irmã começou a falar em língua alta e começou a falar. Eu falei, peraí, ô irmão, por favor, fala com a irmã para aí, ué. Ou ela fala ou eu falo. E agora quem está com a palavra sou eu. A comunidade aceitou isso. Depois apelaram comigo. Aqui é assim, a Bíblia manda calar, ué. Então o emocionalismo, não, pastor, Deus estava usando, Deus não deu divisão. Que esculhambação é essa? O que é isso? Não, ficou com raiva de mim, ficou com raiva. E eu estou pouco importante que fica com raiva. Então não me chama para pregar. Para chegar lá com aquela baderna? Não me chama não. Não me chame. Aconteceu, fui pregar na igreja, aí a irmã levantou lá e começou, aí falando, disse que era irmã muito conceituada, tremendo lá. Eu não estou dizendo que eu não creio nisso, eu não estou dizendo que eu não creio das manifestações espirituais, creio. Mas tudo tem que ser feito com ordem e decência. O emocionalismo é errado. E o racionalismo também é errado. Então o culto a Deus temos de utilizar a nossa razão e a nossa emoção. Nem a razão pode prevalecer, porque pode virar o racionalismo e a gente perder a visão da fé, perder a visão da sensibilidade para que o Espírito Santo defina o que deve ser feito, e nem também o emocionalismo. Você entende, crente? Crer é também pensar, gente. Crer é também pensar. Outro texto que diz, aqui mostra então que o culto a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é oferecer o sacrifício de louvor, que é dos nossos lábios também. Entendeu? Eu quero dizer uma coisa a você aqui. Não chega na frente da tua igreja quando vai começar aqueles momentos de culto ali. Meus irmãos, vamos ficar de pé para nós iniciarmos o culto. O culto não inicia, filho. O culto para você iniciou o dia que o Espírito Santo tocou em seu coração e te fez nova criatura. Aí a gente pode fazer o seguinte, meus irmãos, vamos dar continuação ao culto como comunidade. Podemos até começar esta reunião como comunidade, e tudo bem, porque o culto, por isso que a ideia é que alguns o culto à noite está lá. Quando vai para casa, aí lá esqueceu. Culto é quando você está fazendo a comida, quando você está viajando, dentro da sauna, banhando na piscina, jogando peteca, jogando bola. Culto a Deus é todo momento. Culto a Deus é quando você entra no quarto com a sua esposa e na intimidade ali está acontecendo um culto a Deus, porque foi Ele que fez o sexo, foi Ele que deu a você a bênção de casar, e aí você vai comportar diante de Deus como adorador. Isso é verdade. A Bíblia nos ensina então, para a gente começar a terminar aqui, o que eu estou pregando aqui, ensinando para os irmãos, ou refletindo com vocês. Não existe mais levita hoje. Sim, existe, todos os crentes são levitas. Essa ideia de você dizer que você é levita na igreja lá, acaba com isso, meu irmão. Vai estudar a Bíblia, vai conhecer a palavra. Ah, esqueci, você não tem Bíblia não? Compre lá embaixo na Livraria Vida, na Ebenezer lá. Você que mora na sua cidade aí, compra uma Bíblia, vai estudar a Bíblia. Comentários bons. Compra um comentário bom também, viu? Compra uma Bíblia de Genebra, dentro de uma linha reformada para você aprender. Ué. Então oferecer a Deus sacrifícios, como sacerdotes, como levitas, todos nós. Sacrifícios de louvor, que é muito mais do que um período de cânticos no culto. É louvar a Deus pela fé, gente. É louvá-lo pela obediência, por obediência, pelo que Ele é. Olha, na verdade, louvor e adoração é um estilo de vida que se constitui como louvor a Deus. 24 horas por dia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. O que é sacrifício de louvor? Que nós como levitas, não o grupo de louvor da igreja, não o grupo de cânticos da igreja que tocam na igreja,
Mas o que é sacrifício de louvor para o levita, que sou eu, você, a criancinha, a vovó que está desafinada? Então veja, o louvor, o sacrifício de louvor, é algo contínuo. Não depende das circunstâncias. É um cristianismo que não precisa de milagres para existir. No tabernáculo, na antiga aliança, havia sacrifício de louvor continuamente. E agora nós oferecemos, como levitas, como sacerdotes, continuamente aí na sua casa, no seu trabalho, na loja, na faculdade, lá no cinema, quando você for assistir um filme. É constante. Entendeu? É deixar isso tornar realidade. Muitas vezes precisa ser um louvor audível, que é o fruto de lábios. Há circunstâncias em que precisamos conversar com a própria alma, de uma maneira audível, não é verdade? Agora veja, é preciso entender que esse louvor, eu volto a dizer, não é apenas cânticos. Não é apenas cânticos, mas é no dia a dia. Fomos chamados como levitas para oferecer a Deus sacrifícios. E hoje, nós vimos que os levitas de hoje, que sou eu e você, eu sirvo a Deus como levita, na vocação como pastor, você como um zelador, você como uma zeladora, você como aquela menina que trabalha lá na classe infantil, que não sabe cantar, que não sabe tocar, todos nós somos levitas. Eu vou repetir aqui, vou. Meu filho, você precisa de preocupar mais com os instrumentos da sua igreja, zelar mais pelos instrumentos, cuidar mais dos instrumentos da igreja, pegar aquela bateria sua e tirar aquela luzinha brilhosa dela, seu Aparecido. É, Aparecido mesmo. Já viu que algumas igrejas colocam a bateria lá em cima? O que deve... Bom, na verdade não existe tempo, mas se tiver de colocar alguma coisa para destacar na igreja, sabe o que deve ser feito? O que deve destacar na igreja é a palavra, não é a bateria, não é aquele baixo de 6 cordas. Não. Fui na igreja, gente. A gente viaja muito, né? A gente vai sempre dar palestra no lugar aí. Fui na igreja, eu falei assim, meu Deus. Eles colocaram uma luz, gente, em cima da bateria. E a luz, ora piscava para um lado e para o outro. Gente de Deus, o que é isso? Mas é isso. Hoje se tornou agora, o grupo de louvor da igreja hoje se tornou, na verdade, a primazia. É assim. A gente então tem de entender que o louvor deve ser feito a Cristo por meio de Jesus, como levitas. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá significa louvor, logo Jesus é o símbolo, o supra-sumo do povo do louvor. Esse estilo de vida jamais surgiria sem o seu sacrifício. Jamais teríamos alcançado a vitória. E alcançaremos sem todos os dias o Senhor está conosco. Então deve ser oferecido louvor a Deus. Não é aquele momento da igreja não, gente. Eu volto a dizer, o cara vai lá e canta. E eu fico irritado quando alguns vão com aquela chupando chiclete. Eu não estou querendo aqui, sabe, a gente... Pastor Eugênio, o que o senhor acha? Me perguntaram esses dias, o que o senhor acha um rapaz que está indo na igreja lá tocando de bermuda? Se for para tocar no acampamento, e se a comunidade definiu aquilo, eu creio que ele deve vestir, comportar de uma maneira melhor. Não sou contra a bermuda, não. A camiseta, não. Mas eu fico vendo alguns que fazem cada coisa, sabe? Ai, gente, por favor, você não é levita coisa nenhuma, cara. Levita somos todos nós, para com isso, rapaz. Deixa Dilson, rapaz, para com isso. O que você faz na igreja? Eu sou levita, que levita coisa nenhuma, rapaz. Está levitando como? Então precisamos de entender que o louvor é contínuo e deve ser levado, direcionado aos céus, mas vivido na terra. Agora é interessante que o sacrifício também que os levitas nós devemos fazer, sabe qual sacrifício deve ser? É o sacrifício de repartir com os outros. Entendeu? Repartir. Porque tais sacrifícios Deus se agrada. É o que Hebreus capítulo 13, 16 fala. É servir um ao outro, agradar um ao outro. Não vos esqueçais de fazer o bem. Aqui diz em Hebreus 13, 16. Não esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque com tais sacrifícios o Senhor se agrada.
Ah, meu amigo, essa ideia de ser, o cara só fixa, eu estou malhando aqui, estou malhando, mas prega, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. E isso está gerando fé em teu coração, e você vai parar com esse negócio de dizer que você é levita. Levita não é aquele que toca, todos somos levitas, e os levitas, eles agradam a Deus com a sua vida cotidiana, servindo ao outro, servindo a Deus, pregando o evangelho e assim por diante. Vamos acabar com essa ideia do judaísmo dentro da igreja. Mas você gosta, não é? Sabia que tem gente que gosta de ser enganado? Mas sabe quem gosta de ser enganado? Quem não nasceu de novo. Mas você nasceu de novo. Esse dia chegou uma pessoa e falou: pastor Eugênio, eu quero dizer para o senhor, há muito tempo eu te ouço na rádio. Eu moro aqui em Mostarda há tanto tempo. Pastor, e começou a contar para mim a vida dele. E eu fiquei até com raiva do senhor a um certo ponto pelo que o senhor falava. Mas eu acabei de crer, pastor. Eu acabei de crer, eu quero este evangelho puro. Falei com ele assim: você volta para sua igreja e vai servir teu Deus lá. Volta a servir seu Deus lá. As pessoas estão errantes. Então é preciso ter compromisso com Deus, com seu povo e com o mundo. Compromisso com Deus, vivendo em comunidade, é assim que os levitas devem fazer. Compromisso com o povo de Deus, você congregando, ajudando seu pastor. Compromisso com o mundo, de que maneira? Porque Deus nos deu o mundo para ganharmos como levitas. Então como poderemos oferecer como levita o sacrifício de louvor? É uma determinação pessoal, uma decisão racional de ver e viver o senhorio de Deus em qualquer situação. É louvar todo dia. E precisamos de criar hábitos de louvar a Deus. Criar hábitos. E eu volto a dizer, que hábitos são esses? É só ficar cantando? Não. Quem sabe um dia você pode falar assim: ó, sua família, eu quero desafiar você, hein? Você vai dar um presente ao zelador da tua igreja. A zeladora. Você vai falar com sua esposa, com seus filhos: nós vamos limpar a igreja essa semana. Deus, eu quero oferecer um louvor a ti diferente. Uma adoração diferente. E você chega para o seu pastor, quem é responsável lá: olha, essa semana quem vai arrumar a igreja é minha família. Eu não estou dizendo aqui que não devamos ter alguém para zelar da igreja, sim. Sustentado pela igreja. Mas faça alguma surpresa. Quem sabe você poderia falar assim: olha, agora adiante, a minha família vai colocar as flores, ornamentar a igreja. Isso que é, gente. A comunidade, porque tempo não existe. Então, quando vier também as dificuldades, precisamos de enfrentá-los com louvor. Entendeu? Que brota de um coração quebrantado. Então é preciso, de vez em quando, oferecer o sacrifício de louvor. Vamos lembrar as vitórias, mas nas derrotas também, agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo. E estamos falando aqui estamos compartilhando sobre esse tema. E o tema nosso aqui é certo dizer que existe o levita hoje? É errado, da maneira como dizem. Todos nós somos levitas. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Você entende? Entende, meu irmão? Que você foi chamado para servir a Deus? Vivemos dias difíceis. E Deus está querendo que você ofereça a Ele o sacrifício de louvor. Muitas vezes em que se fala sobre os levitas no Velho Testamento, a referência se aplica aos ajudantes dos sacerdotes. Seu serviço era cuidar do tabernáculo e de seus utensílios, inclusive carregando tudo isso durante a viagem pelo deserto. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 3, 4, 8, 18, e você vai ver que os levitas tinham de levar aqueles pesos. Ei, amigão, tem que guardar os instrumentos na igreja. Você quer ser levita? Então vamos ser levita em todo o sentido da palavra. Naquele tempo os levitas não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Muito tempo depois, Davi inseriu a música como parte integrante do culto. Afinal, ele era músico e compositor desde a sua juventude. Se você ver, foi Davi que introduziu. Então, atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Se você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas 9, 14, 33, 23, 25, você vai ver diversas atribuições dos levitas. Havia então entre eles o quê?
porteiros, guardas, padeiros e também cantores e instrumentistas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou falando com você. Eu não sei se você está ouvindo o que esse povo era. Então vai ter um culto ar livre? Quem é responsável para levar os instrumentos, a bateria? Você diz que é levita, então vai lá. Por que sobra para os diáconos? Por que sobra para alguém que a igreja tem de pagar? Por que a igreja tem de contratar alguém para ficar lá fora, olhando os carros? Ou então os diáconos? E por que você que diz que é levita, não vai lá para fora? Porque você, desculpa eu falar aqui, está me julgando, pastor. Está me julgando, pastor. Ah, é? Você quer ficar o quê? No altar? Porque quer aparecer? Porque dá glória? Porque dá fama? Dá ibope? E quem sabe você conquista da menininha, né? Ou então irmãozinho bem bonitinho, né? Você vai ver que os levitas tinham porteiros, guardas. Abra sua Bíblia aí, meu irmão. 2 Crônicas 5:13, 34:12. E você vai ver que eram padeiros, também cantores e instrumentistas. O problema de hoje é que os levitas são só o quê? Instrumentistas e cantores. E para você pedir a eles para ligar um ar-condicionado, eles não ligam. Ai, caçar, gente, vai para lá, vai para longe. E graças a Deus que você tem que entender o que sustenta a igreja. Esse dia eu falei com, quem sustenta a igreja é a palavra. Esse dia eu falei com um pastor que estava enfrentando problemas com o grupo de louvor. Que eles iam na igreja o que eles bem queriam. Não queriam ir na semana, e muitos deles não é que estudavam não. Eu falei, sabe o que acontece, cara? Você vai comprar um problema, mas Deus vai te honrar. Coloca um CD, faz igual fazia. Coloca um CD e canta com a igreja. Aí ele começou assim. Alguns saíram. E depois Deus mandou gente abençoada. Então, em se tratando o título levita ao antigo concerto, não é próprio chamarmos os músicos e cantores como integrando um corpo ministerial estranho ao novo concerto. É resultado do movimento judaizante dos nossos dias. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. É isso que Paulo fala. Eu quero dizer para você, você não é levita. E para com essa ideia de ser levita. Nossa igreja eu já fechei com pessoas. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem, feliz e com dinheiro. Agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro. Vivo aqui, neste chão, arrastando e lentamente vou seguindo assim.
mas meu coração já não suporta a vida, limitada ao pó, tão longe de Deus. Quero voar, mas não sei. Quero ter asas e ser livre na imensidão do azul do céu, mas o que vejo em mim é triste. Quero voar, mas não sei. Quero ter asas e ser livre na imensidão do azul do céu, mas o que vejo em mim é triste. Foi então que entendi que para ser livre é preciso morrer. Decidi sem medo me entregar a Cristo. Fiz desse momento o meu casulo, a cruz. Quanta dor eu senti, desisti da larva que havia em mim. Foi morrendo que eu recebi o Espírito. Rompeu-se o casulo, renasci em Deus. Posso voar, eu sei. Deus me deu asas, eu sou livre na imensidão do azul do céu. O que eu vejo em mim é Cristo. Posso voar, eu sei. Deus me deu asas, eu sou livre na imensidão do azul do céu. O que eu vejo em mim é Cristo.